Já estamos ao vivo, esperando as pessoas chegarem. Vamos lá. Colocar o óculos para enxergar. Olá, Cris. Tati Garcia, nossa convidada já chegou, Janaína, professora Janaína. Muito bem, gente, vamos aproveitando para convidar, apertar ali no aviãozinho, chamar as pessoas que estão online para participar. Kevin Vieira, bem-vindo. Convidem os amigos, é só apertar aí nesse aviãozinho e pedir para... E convidar as pessoas, né? Principalmente quem está online, que aí tem mais chances de entrar. Boa noite. G. Vieira, de Letras, que legal. Seja bem-vindo, G. Vamos esperar o pessoal chegar, esperar mais um pouquinho. A nossa convidada já está aqui com a gente. Aciona o aviãozinho para convidar os amigos. Essa live hoje vai ser um espetáculo. Line, bem-vinda. Chama os amigos, aperta aí o aviãozinho. Eu também vou fazer isso agora, ó. Vamos chamar o pessoal. Ih, aqui não tem ninguém online no meu. Também eu já perturbei as pessoas hoje com essa live. Emily, mami, que bom. Chama os amigos porque essa live tá imperdível. Quem não conhece a professora Janaína, hoje vai se encantar. Porque pensa numa professora massa. Ela é maravilhosa. Muitas vezes foi minha consultora. Celina, minha querida. A Celina eu acho que já viu Janaína. Lá na escola, quando a gente trabalhava na escola. Janaína é muito boa. Vamos lá, gente. Taca o aviãozinho aí, Dona França chegando. Fabi, bem-vinda. E eu já vou começar aqui, já vou fazer uma introdução para já chamar a nossa convidada, tá? Então, olha só, a gente está dando continuidade hoje ao nosso circuito fora de sala. Hoje é a nossa 9ª live consecutiva, nós só paramos no final de semana. É uma honra poder contribuir, poder estar aqui para falar para vocês. E hoje é dia de saber como potencializar os estudos para fazer uma boa produção textual. E para falar sobre esse tema, eu não poderia chamar outra pessoa que não fosse Janaína Branca, especialista no tema, e ela vai dar para a gente uma verdadeira aula, para que a gente entenda quais as vantagens, né, de aprender produção textual em tempos de educação à distância. Vem pra cá, Janaína, deixa eu te achar aqui para te convidar para participar aqui da nossa conversa. Janaína, vem para cá. Né, idealizadora da Central de Professores. Olá, boa noite. Boa noite! O Bacana tá aí também para participar da live. Sempre acompanhando aqui. Ele está, digamos assim, eufórico com a situação de ver a mãe trabalhando em casa. Que máximo, que máximo. O problema é ele se inspirar e virar professor também, né, Janaína? Daqui a pouco será. Se não, será um youtuber, porque já está querendo gravar alguns vídeos ensinando aí, fazendo os tutoriais, digamos assim, né? Vamos ver. Olha! Vamos ver. É filho de peixe, né, amiga? Afinal de contas, temos dois aqui, né? Além da mãe, tem o pai também, que é professor. Pois é. Janaína, então, eu fiz uma breve apresentação do seu trabalho, eu sou sua fã. Muito obrigada. Muitas vezes quero dizer a todos que eu
me arrisco a ministrar aulas de produção textual, eu sou professora das séries iniciais. Mas a Janaína, ela é assim minha mentora, ela é expert, então assim, quando eu tenho dúvidas, é a ela que eu recorro com a maior tranquilidade do mundo. Sabe aquela pessoa que te ensina de uma forma simples, fácil, resolve tudo? É ela. Agora, Janaína, fala você, se apresenta, conta aí um pouquinho pra gente quem é você e o que você faz. Eu me chamo Janaína, né? Como eu já fui aí muito bem apresentada pela Esther, como sempre. Já trabalho há algum tempo com língua portuguesa, produção textual e, às vezes, falando aí de arriscar-se, me arrisco em literatura, né? Então, trabalho há pelo menos há 15 anos. Comecei com um trabalho de aula particular e depois fui chamada para alguns cursos preparatórios. Tive a honra de estar partilhando aí conhecimento e compartilhando também, né, em língua portuguesa, em cursos preparatórios, não só vestibular, mas também militar. E trabalho em escola tradicional, né, sem aquela pegada dos concursos, a não ser do vestibular de um modo geral. Então, há 15 anos estamos aí transmitindo conhecimento. Inclusive, hoje, eu quero dizer que hoje é a comemoração da língua portuguesa. Ah, que Então, não legal! poderia ter escolhido um dia melhor, né, que esse. Então, hoje ainda temos a comemoração da nossa língua. E, como eu costumo dizer, o nosso idioma é maravilhoso. Ele não é só um idioma rico, mas também é transformador, né? Ele conseguiu transformar a minha vida, fazer bastante sentido em sala de aula, partilhando aí meu conhecimento com colegas e até mesmo com aluno, que eu acredito que a educação seja uma troca, né? Sim, sim. Que bom, Janaína. Nada melhor, né, para a gente comemorar em grande estilo o Dia Graças da a Língua Deus. Portuguesa. Falar da língua É, portuguesa isso. sendo no dia dela é algo de fato maravilhoso. Nada é por acaso, né? Tá Verdade. tudo, parece que tá tudo já, né, pré-estabelecido. A Sim, gente fica só, é, enfim, exercitando, praticando. sim. Então, Janaína, eu vou começar aqui contextualizando o nosso tema. Uhum. E eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é o que o pessoal está querendo saber. A gente sabe que a produção textual ela compõe uma boa parte da pontuação total dos mais diversos exames, né? Seja o Enem, vestibulares, concursos. Mas os estudantes, é muito comum que eles deixem esse estudo de produção textual em segundo plano. Talvez até por não saberem como estudar para a redação. E aí eu queria que você, assim, em linhas gerais, aproveitasse o atual cenário eh, para orientar esses alunos que precisam estudar redação, né? Como é que eles podem fazer uso disso tudo que está acontecendo no momento para tirar proveito para essa disciplina de tamanha importância? Isto é, antes de falar, né, respondendo aí a sua pergunta, eu gostaria só de frisar o seguinte: eu acredito que há algum tempo a gente tem conseguido levar, né, um legado que a escola deixou, né? A escola ela deixou um legado aí para nós refletirmos a importância da produção textual. Você faz parte disso, assim como eu e outros que estão nos assistindo diretamente, né? Por sermos professores, educadores. E eu me lembro que quando faltava um professor na minha escola, era aquele tampa-buraco, vai o professor de produção textual. Então, eu acredito que esse legado, infelizmente, a gente ainda venha com ele, né? Que é fazer da redação um tampa-buraco. Graças a Deus, o Enem veio.
E a partir do Enem, nós tomamos uma outra direção. E aí passou-se a valorizar a produção textual. Então, ela deixou de ser um tampa-buraco, né? E ela passou a ter uma importância. Eu falo, quando eu falo de tampa-buraco em tudo. Não só em relação à falta de um colega na escola, mas até mesmo quando a escola acreditava que o professor de língua portuguesa ele poderia dar conta de tudo, né? Ele daria conta da língua portuguesa no sentido da gramática, da interpretação textual e da produção textual. O que a gente sabe que é uma grande falácia. Porque cada um de nós tende para uma determinada perspectiva da língua portuguesa. Então, ficava, na verdade, um faz de conta. Né? Faz de conta que você aprendeu, faz de conta que você produziu, e, na verdade, aquilo ali era o quê? Era uma canetada sem fim, né? De caneta vermelha, em que, muitas vezes, a produção textual do aluno ela era lapidada, para não dizer outro termo, né? E o professor mexia tanto naquela produção que a identidade mesmo do aluno ela ficava perdida ali, né? Hoje, graças a Deus, nós podemos ter um profissional especializado em produção textual, ter tempo suficiente para criar debate em sala de aula, né? E fazer com que esse aluno perceba que a produção textual vai muito além de manter uma norma culta padrão, né? Eu preciso estar antenada aqui ao tema que me foi exigido. E aí, como eu faço isso? Aí sim, agora eu entro na sua pergunta, né? Como, de fato, eu posso adentrar para que eu possa corresponder, né, às expectativas da banca, para que eu chegue ao tão sonhado resultado 1000 na redação, né? Por meio de quê? Sem dúvida, a gente vai pensar na questão da leitura, né? E, graças a Deus, né, tudo a gente tem que pensar pela perspectiva positiva, né? A gente está vivendo um caos agora, mas esse caos também tem algumas produtividades. Dentro dessa questão da produtividade, já teve aí uma pesquisa até feita pela Veja Rio, que as pessoas estão adquirindo mais livros. Então, nós deixamos de ir a shopping, a consumir de uma forma exagerada, né? Produtos que mais cedo ou mais tarde eles vão se transformar em lixo, para nós termos uma conscientização mais crítica, inclusive do nosso papel enquanto cidadania, né? Enquanto cidadãos. E falando disso, é exatamente esse critério que o Enem bate todo ano, né? Vamos ser cidadãos da nossa pátria, de fato, né? Vamos nos responsabilizar. Chega de balela, de falar de governo, porque até hoje a gente tem essa inspiração de falar e, inclusive, colocar tudo nas costas, né, dos grandes líderes, entre aspas, políticos. Só que qual é o nosso papel? Né? O que nós fazemos para transformar, de fato, essa sociedade? Então, acredito eu que a leitura, né, ela seja o ponto-chave. E hoje você tem inúmeras possibilidades. Né? Eu costumo dizer que a tecnologia ela nos propõe a ter um mundo em nossas mãos. Quando eu falo disso, eu sempre me lembro, apesar de não gostar muito da emissora, né? Mas eu me lembro sempre de uma chamada, de uma novela, em que aparecia, né? Também não vou dizer, porque ele se remetia a um líder político meio exagerado, mas ele brincava com um globo terrestre. Não sei se você se lembra, né? Era uma novela chamada O Dono do Mundo. Então, eu sempre falo isso, né? Hoje você tem, mais do que nunca, o livre-arbítrio da escolha do que você vai ler, né?
Inclusive, você passa por isso, eu também passo, em relação a algumas perguntas. O que eu dou para o meu filho ler? Dê o que ele quiser ler, né? Dê uma sessão, ele gosta de esporte, mas eu acho que ele está alienado. Não, ele não está alienado. Qualquer leitura, ela acarreta um conhecimento crítico da nossa presença dentro desse plano aqui, né? E quando eu falo plano, é claro que a Terra não é plana, tá? Não, mas é dentro desse plano terrestre, tudo bem? Então, o que acontece? Eu sou a favor, né, da pessoa ter acesso a qualquer tipo de leitura. Então, que ela leia gibi, principalmente uma Mafalda da vida, que ela é bastante questionadora, né? E tem, né, uma similaridade conosco, no sentido de muitas mazelas que acontecem ainda no país dela, acontecem aqui também, né? E coisas positivas. Você veja que quando a gente pensou que falaria bem da Argentina, né? Nesse momento de isolamento social, que eles conseguiram, né, manter um pouco essa pandemia, diferente de nós, né? Então, o governo cria propostas, o governo faz alguma coisa assim, mas e nós? Então, assim, nós temos ainda, falando de leitura, nós ainda temos uma riqueza em relação aqui a séries, né? Netflix hoje, nós temos videoaulas, nós ainda temos um Google acadêmico, onde nós podemos encontrar inúmeras, né, informações. Agora, basta a gente querer, né? Basta a gente querer saber qual a tecla a gente deve apertar e por que deve apertar. Eu acho que está muito bem nessa situação aí. É verdade, Janaína. Como você estava falando, né? Eu me lembrei, eu cheguei a fazer alguns cursos de produção textual como professora. E, na época, foi nos levado a pensar, porque a gente não tem aquela formação de professora de séries iniciais, professora primária, né? A base de ensino médio é muito pouquinha, e aí, realmente, se a gente não correr atrás de melhorar, o conhecimento é muito raso. E aí eu me lembro que eu fiz com o Emílio Sargentin, ele tem um material didático, eu fiz com ele, eu amei. E a primeira coisa que ele chamou a atenção, né, foi como, exatamente o que você colocou, né, essa banalização, esse tapa-buraco, que era o papel da produção textual dentro da escola, da sala de aula, com os professores no primeiro dia perguntando, primeira redação, minhas férias. E o aluno fica em choque agora, o que eu vou escrever? Como assim? Não tem uma técnica, não tem um ensinamento. E incrível, Janaína, como isso se reproduz até hoje. E aí, esses alunos vão chegar lá no terceiro ano, frente ao Enem, perdidos, né? E ainda mais quando a gente tem uma proposta tão bem elaborada, né, tão crítica, né, como é a proposta do Enem, né? Ele tem sempre o mesmo gênero textual e que é o gênero dissertativo, é isso? Sim. Falando aí, né, da questão do Enem, o que a gente percebe? O Enem, ele é polêmico, então ele vai trazer sempre uma questão de uma situação problema, né, para que o candidato ele possa argumentar, né, e não só argumentar, mas também trazer uma proposta de solução. Só que antigamente você poderia colocar, né, mais de um agente, mais de uma medida, né, e aquilo ali fazer com que você pudesse ganhar 200 pontos, que é o máximo dessa competência. Hoje, o que a gente percebe? Que você tem de escolher um agente, né, uma medida, e não adianta você só escolher um agente e a medida. Você ainda tem de dizer, na verdade, como aquele agente, aquele ator, né, ele vai desempenhar aquela proposta para que, de fato, o avaliador perceba
que você tem toda uma conscientização crítica. Agora, em relação à dissertação argumentativa, lembrando que isso fica muito bem restrito em Rio de Janeiro, tá? E, obviamente, né, em relação à Enem, a questão nacional. Sendo que, se eu fosse fazer um vestibular hoje para a Unicamp, eu poderia até me deparar com uma proposta de crônica argumentativa, viu? Eu poderia ter um texto epistolar, que é o texto de carta, enviar uma carta para alguém, principalmente quando isso é exigido. Manda-se enviar uma carta para uma pessoa que você tenha intimidade. Para quê? Para que a língua portuguesa possa flutuar tanto a ponto de haver uma variedade linguística que não é a exigida em concurso, né? A gente sabe que quando escreve para alguém que seja íntimo nosso, a tendência é o quê? É afrouxar mesmo, né, na língua portuguesa, em se tratando aí de norma culta padrão, e mesclar principalmente os pronomes, né? É quando há a mistura entre o tu e o você. Então, em se tratando de São Paulo, especificamente Unicamp, nós temos outros gêneros textuais, né? Na verdade, Esther, a dissertação, ela era uma modalidade textual, né? Que abarcava aí, na verdade, ela ainda abarca a questão de uma crônica argumentativa, ela tem a própria dissertação argumentativa, as resenhas, né? As dissertações acadêmicas, de um modo geral, elas estão dentro dessa modalidade, em que você só pode utilizar uma linguagem denotativa, portanto, as figuras de linguagem de pensamento, como metáfora, metonímia, hipérbole, isso tudo vai estar fora, né? Porque o objetivo é ser o mais objetivo, mais coeso possível dentro da informação. Então, aquela linguagem que nós percebemos em campanhas publicitárias, né? Isso nunca vai poder ser uso em dissertação argumentativa. Então, fica aí, né, para quem for fazer prova para outro estado, o ideal sempre é olhar o edital, né? Mas a gente sabe que, de um modo geral, textos injuntivos, nós temos uma certa repulsa, né? Para quem não se lembra aí de texto injuntivo, é aquele texto que te dá o passo a passo de como realizar uma determinada tarefa, né? A gente usa isso no dia a dia, uma receita, né? Uma bula de um remédio, né? Exatamente, um tutorial. Então, o que a gente percebe? O brasileiro, de um modo geral, ele se restringe a esse tipo de leitura, né? Mas que seria muito interessante nós passarmos a ler isso, até para entender o objetivo do concurso, né? O que de fato está sendo proposto ali. Até para que o candidato possa se armar, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que um vestibular hoje é como se, na verdade, Roma tivesse uma necessidade de invadir qualquer campo e teria de chamar aí os seus soldados. Então, todos nós teríamos de ir bem armados para esse conflito, né? E aí, quando eu falo dos romanos, eu falo por quê? Porque os romanos não eram toscos, né? Eles sabiam que não adiantava ter a estratégia. Precisava também ter o domínio da língua do povo, né? Que era adversário deles. Muito E aí, legal, quando eu muito falo legal, dessa Janaína. língua, né? Eu não falo da língua no sistema vivo, que é a língua portuguesa. Eu falo a língua nas minúcias mesmo, né? Nós sabermos aí interpretar e poder, de fato, fazer o que os concursos hoje, a maioria pelo menos, né, exige, a maioria exige isso, que é o quê? Observar a intencionalidade do discurso, né? Então, quando eu escrevo uma redação, a primeira coisa que eu tenho de pensar é por que eu escrevo aquilo ali, né? Eu tenho de transmitir uma mensagem. Então, eu tenho de ter um cuidado com o que eu escrevo, para quem eu escrevo, isso é importantíssimo,
né, para que eu possa adequar a minha linguagem em relação àquele que vai ler o meu texto, né? Não adianta eu escrever de uma forma muito rebuscada se dentro mesmo, né, na questão aí contextualizada, eu sou fraca, eu não tenho condições de sustentar um argumento, né? Então é muito mais interessante você utilizar um discurso dentro de uma linguagem simples, mais direta, mais objetiva, né? Que você utilizar uma linguagem como, né, alguns políticos utilizam, né? E a gente vê isso Para nas mídias, confundir, né? né? É claro, ninguém vai enriquecer porque roubou, porque furtou, né? Vários políticos eles enriquecem por atos ilícitos. Olha que bonito, né? Ninguém mente, as pessoas faltam com a verdade. Então, é uma utilização exacerbada aí de eufemismo o tempo inteiro, com um vocabulário que é bastante erudito, para que o povo possa ser, de fato, ludibriado, né? E a gente viver como se fosse uma marionete das mídias, principalmente. Então, a gente precisa, né, ter aquele clique, né? Por que um líder político, quando, né, ele vai, nada que a gente não vai debater isso, fora totalmente desse contexto, mas só para a gente pegar essa questão da linguagem, quando um político ele vai à mídia, ele diz, né, que isso não passa de uma gripezinha, olha o que valor tem isso, né? A gente sabe que, de um modo geral, o sufixo inho ele tem uma tendência a dizer o quê? Isso aqui é coisa pequena. Mas será que é coisa pequena? Inferiorizar. É claro que ele vai dizer isso porque ele não quer que as pessoas fiquem enlouquecidas, né? Já é uma coisa monstruosa nós pensarmos nesse confinamento, porque, querendo ou não, agora a gente tem de se conhecer, né? A gente não pode mais abandonar isso, né? Não tem mais essa possibilidade daquele contato indireto. A gente tem de ter o contato direto mesmo, olho no olho, né? Com muitas conversas, muitos diálogos, porque senão a gente pira. A verdade é essa, né? E eu acho que ninguém quer, né? Ninguém deseja isso para a própria vida, né? Uma piração total. Respondi, Verdade, Esther, verdade. porque você sabe que eu vou falando, né? Respondeu! Você é E aí eu fico maravilhosa! assim, meu Deus, será que eu fui, não fui? Porque você sabe que o professor de linguagem, ele tem esse Eu tô problema, né? amando! Ele tem esse problema. Ele vai falando, e aí eu falo, meu Deus, será que eu mantive, né? Meu marido diz que eu gosto muito de falar e às vezes perco um pouco o foco. Então, eu quero saber se você O meu também. mim, se não respondi, não tem problema. A gente volta e reestrutura isso Não. para fechar, tá? Janaína, irmã Merielle está aqui Oh, gritando não para a gente dar um oi acredito! para ela, irmã! Saudade de Morrendo de você! saudade! Nem acredito! Muita! Agora eu preciso Essa é uma fazer. baita Pois é, educadora eu também. preciso fazer um merchan, né? Rapidamente, porque assim, eu nunca havia Faça. pensado que trabalharia por tantos anos num colégio católico, né? E até pelo meu jeito, tudo. E quando eu fui convidada para trabalhar em um colégio católico, que hoje eu estou lá, né, já tem 12 anos, eu fico assim, gente, né? Na minha entrevista, eu pensei que eu não duraria um dia. Porque você imagina uma visão beneditina em que a gente pensa que a gente pode falar quase tudo, menos de temas tão polêmicos, né? E graças a Deus, por mais que digam que a escola, né, é uma escola sem partido, qualquer pessoa que fale, ela levanta um discurso, né? A verdade é essa. O professor é formador de Agora é opinião, não tem óbvio, jeito. né? A gente precisa saber filtrar. A verdade é essa. Então, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar num colégio beneditino e tivesse uma vida, né, longa lá. Eu pensei que eu ia ter uma vida mais curta do que eu tenho hoje. Mas o merchan já está feito. Não vou falar o nome,
da escola, até mesmo porque eu não estou sendo convidada por lá, então, por uma questão de ética, né, a gente mantém só que é uma escola católica. Um beijo, Mas é uma irmã. Tá? escola querida, parceira, Verdade. e eu fui muito feliz também o tempo que eu tive lá dentro, Ah, muito que bom. feliz e parceria com a irmã Merielle. Nossa, saudade, muita saudade, Que foi muito bom. bom. Eu viro e mexo sonho que eu tô lá de novo, mas vamos lá, vamos nós. Vamos lá. Então, eu gosto, Janaína, justamente do seu vocabulário, ele é rico, ele é preciso, ele é realmente assim criativo para atender a tua necessidade de fala, de explicação. Isso se dá através da leitura? Você acha que a leitura é a maior ferramenta para você ganhar essa maestria, né, de vocabulário, de articulação com as palavras, de gramática, enfim? É a leitura? Tem algum outro segredo? Conta pra gente. Na verdade, Estela, vou ser muito sincera, né? Eu, por incrível que pareça, eu só vim ler muito quando eu estive na faculdade. A partir da faculdade que eu li, né? Infelizmente, a gente sabe que as escolas, elas têm aquele programa de leitura, né? Graças a Deus, hoje houve uma mudança, mas antigamente nós líamos para fazer uma prova, né? O que é uma grande bobagem. Entendeu? Isso aí é abominável, tem de realmente ser ceifado o mais rápido possível, porque uma leitura com essa perspectiva não cria nenhum tipo de leitor crítico, né? Você perguntar qual é o nome da personagem, o que ela fez ou ela deixou de fazer dentro de um enredo, isso é uma balela quando se fala de proposta acadêmica de leitura dentro de uma escola. Então, sendo muito sincera, eu li aquelas obras que eram cobradas, né, bimestralmente. E que a gente achava um saco, Pois né? é, e que, na Outro dia eu verdade, estava falando aquilo não isso. era contextualizado, né? Muitas Não. vezes o professor, ele acreditava que nós tínhamos de ler clássicos, e os clássicos, eles estavam muito longe da nossa realidade. Falando de No outro dia tudo, nós né? falamos isso. Falando em relação a não só o conteúdo, mas a própria linguagem, né? Hoje nós temos uma editora chamada Scala, que ela produz esses clássicos por história em quadrinho, que é fabuloso, por sinal, né? Fantástico, né? Então, eu li assim, né? Porque minha mãe, ela era artesã, né? Ela cobrava os estudos, mas naquela época a cobrança era em relação a ter o boletim com notas azuis, né? Em se tratando do meu pai, a gente ainda faz parte, né, daquela geração em que a mãe, ela é obrigada a manter todo o andamento da casa, né? Então meu pai acreditava que ele tinha de trazer o sustento, mas ele não tinha a obrigação de cobrar isso de mim e do meu irmão também. Então, o que aconteceu, na verdade? Quando eu entrei para a universidade, e graças a Deus, né, entrei para uma universidade federal, a Universidade Federal Fluminense, lá eu pude perceber os grandes autores. E, na verdade, eles acabaram construindo um mundo, né? Ou pelo menos me apresentando um mundo sem fim. E aí eu percebi o seguinte: se eu quero, de fato, né, ser professor, eu preciso saber me sustentar dentro de uma sala de aula. Porque a gente nunca sabe o aluno que a gente vai ter em sala. Então, existem aqueles que são provocadores, né? Porque eles têm essa essência mesmo de serem questionadores. E há aqueles alunos que fazem todo tipo de pergunta para saberem se você vai ficar em cima do muro, né? Então, eu tive, né, uma professora que entrava numa sala de aula com, né,
sem planejamento nenhum, mas cheia do conhecimento em latim. E eu olhava para ela e dizia assim, um dia, se eu chegar a uma sala de aula e poder fazer o que ela faz, eu serei a professora. Claro que para isso eu tive de ler bastante, né? Eu tive de saber trocar a experiência. Infelizmente, às vezes, na minha área, e aí falando não da questão da educação num todo, né, como profissional, como professora, mas falando especificamente de professora de língua portuguesa. Tem muito ego aflorado, né? E esses egos aflorados, eles, infelizmente, eles não sabem o que é partilhar, o que é troca. Então, muitas vezes, eu me vi debruçada em cima de inúmeras gramáticas, nem saber por onde começar, mas eu tinha que ter um começo, né? Então, eu acho que, assim, a audácia, né, da leitura, a provocação, né, da leitura, ela faz com que você perceba a necessidade de se formar um ser crítico independente da profissão que você vem exercer. Então, eu acredito que essa leitura, ela não é só uma leitura dos livros físicos, dos livros digitais que estão tão na moda, né? Mas até mesmo uma série, um filme, a própria vivência, né, de um colega, ou a vivência sua mesma, ela faz com que nós percebamos esse mundo e possa até direcionar ao nosso papel. Aí eu volto na questão do Enem. Qual é a questão do Enem? Seja cidadão. Eu só quero que você seja isso, né? Que você conheça seus direitos, os seus deveres e que você execute isso da melhor maneira possível, né? Pensando que você está aqui para deixar algo bom. Se você não deixar, que pelo menos você tente construir alguma coisa boa, alguma coisa positiva. Então, quando o pai vem até mim, né, em reuniões pedagógicas, isso é muito comum, ele diz assim, eu já tentei de tudo, eu faço de tudo, Janaína, para que meu filho leia, mas ele não gosta. Eu falo assim para ele, mas você já pediu para o seu filho falar dele? Isso é uma leitura, né? Porque ele vai precisar ter o autoconhecimento. Você já viu um filme com o seu filho? Você já olhou para alguma coisa que tenha chamado de fato e partilhou a sua atenção com o seu filho? Isso é uma leitura. A gente ainda tem uma visão muito tradicional de leitura, né? Que o cara precisa estar com um livro à frente dele, né? E tendo essa proposta, de fato, de botar os olhos em cima das palavras. Mas eu não necessariamente eu preciso fazer isso, né? Um gesto é uma leitura, né? Eu me lembro agora, quando o meu primeiro namorado foi se apresentar aos meus pais, né, aquela moda antiga, o quão nervoso ele estava, que ele só sabia balançar o chaveiro. Todo mundo ali que estava ao redor dele sabia fazer aquela leitura, né? Que ele estava totalmente intimidado, ele precisava se vender ali. Ou ele se vendia, ou, infelizmente, ao dar as costas, nós ouviríamos, olha, isso não é um bom partido para você. E o que é um bom partido, né? Né? A gente também não sabe o que é um bom partido. Diga, Esther. Muito legal, Janaína. Não, muito interessante essa sua abordagem sobre essa leitura de mundo, sobre essa leitura de si próprio, sobre a leitura do outro, dos filmes, enfim, daquilo, do texto, que quando ele não é um texto escrito, né? Um texto oral, um texto, como é que a gente fala? Uma linguagem, mesmo, né? uma linguagem não verbal. Isso é maravilhoso. Você Mas vê, só cortando você rapidamente, né? Desculpe-me, mas só para você ter uma ideia, o quanto nós, né? Infelizmente, vimos alunos excelentíssimos, mas na hora de fazer uma tradução de gráfico, fazer uma tradução desses textos que nós chamamos de textos híbridos, uma vez que eles têm a linguagem verbal, que é a parte da escrita, e tem a parte da
imagem, né, o quão difícil isso é para eles, né? E aí eu É aproveito e não assustador. só falo da questão do gráfico, você vê que esses dias um repórter, né, da Globo, ele foi fazer uma leitura do gráfico, até ele mesmo se perdeu em relação à questão da pandemia, né? Se havia um crescimento ou um decréscimo em relação aos casos por estado, ele ficou assim meio perdido, depois ele voltou, fez uma retificação da fala dele. E eu fico pensando hoje nessas campanhas publicitárias inteligentíssimas, como é o caso do Hortifruti, que o cara não precisa. É claro que a gente sabe o que vende ali no Hortifruti, mas ele não precisa estar ligado especificamente a isso, né? Mas a criatividade, o desvendar. Eu sempre falo de uma fala do Evanildo Bechara, que ele diz que, na verdade, a língua é como se fosse uma roupa, né? Para cada ocasião, você utiliza uma roupa. É a mesma coisa em relação à linguagem. Para cada ocasião, você vai utilizar um tipo de linguagem. Agora, é óbvio que Eu pausei o vídeo sem querer, gente, porque o meu WhatsApp estava tocando muito. Cadê a Janaína? Tá voltando. Vamos esperar um pouquinho, senão eu convido ela de novo. Janaína, Janaína tá vindo? Deixa eu achar ela aqui. Pronto, ela tá vindo. É alô, maravilhoso. alô, Viagem. alô, voltei. Perdoa, perdoa. Laís, eu preciso mandar um beijo. Laís, a Esther, você precisa conhecer Laís. Laís é da minha área, É, tá? De língua portuguesa, literatura, redação. Trabalhou comigo em uma escola, é maravilhosa. Fazíamos altas trocas. Infelizmente, como eu falei ainda há pouco, o ego aflorado, né, de algumas pessoas, né, faz com que nós, quando encontramos pessoas como essas, a gente não deixe escapar de jeito algum da nossa vida. Então, Laís, um beijo, meu anjo. Saudade. Janaína. Nossa, isso é muito importante, Janaína, essa troca, né, essa humildade que você sempre teve em passar conhecimento para nós, professores. Eu já trabalhei com muita capacitação de professores também, para mim não há problema nenhum em trocar, em aprender. Ser professor, a gente está diante de um aprendizado contínuo, né? Eu não vejo a educação de outra forma. Então, assim, é bem verdade, principalmente na sua área, os professores muito se achando. E, infelizmente, a gente está vivendo num mundo que não tem lugar mais para esse tipo de pessoa, para esse tipo de pensamento, né? Essa troca, esse compartilhar, ele é muito importante e é isso que faz toda a diferença, né? Olha Sim. que trabalho mais rico. E, assim, eu fico imensamente grata, feliz, assim, de estar trazendo aqui profissionais de um excelente nível para um debate, né, gratuito, dando oportunidades que as pessoas entrem em contato com o que há de melhor, né, na área de educação. Então, assim, me sinto muito feliz e lisonjeada de poder tá tendo essa oportunidade aqui, né? E até mesmo por conta desse confinamento, né? Da gente estar em casa, de eu ter me dedicado a essa propriedade. Então, você está me ouvindo, Jana? Acho que a Jana saiu. Deixa eu chamá-la aqui de novo. Ela deve estar com problema na conexão, mas ao vivo é assim mesmo. A gente já sabe, já está aqui acostumado, já é a nossa nona
live, então já aconteceu de tudo. Meu celular já caiu, hoje eu esqueci de botar fone, hoje meu WhatsApp aqui não para de apitar, mas faz parte. Mas é assim, gente, é tão gratificante essa troca. Não tenho palavras, né? Da gente estar o tempo todo conversando, refletindo educação. Eu sou assim bem apaixonada. A Jana travou. Eu já chamei ela aqui. Tá voltando, tá voltando. Ela volta. Tá vindo. A internet dela não tá legal. Não vou falar nada. Deixa ela vir aqui, peraí. Vou tentar outra vez. Vamos lá, vamos ver. Tô aguardando. Enquanto isso, gente, eu vou falando para vocês um pouquinho das 5 competências. Ó, tá vendo, né? O Enem tem 5 competências. Voltei. Chegou, voltou. Vamos lá. Então, vamos lá. É normal, Janaína. Só te avisar que a gente tem 15 minutos de live ainda. Diga, minha. Pouquinho. Você e eu juntas, problema. Então, eu vou te fazer logo todas as perguntas de uma vez, porque eu sei que você gosta Sim. de. Bom, eu quero dica para como organizar um estudo online, um estudo de redação. E também quero que você me fale, né? Todo ano se aposta em muito tema para a redação. Que dica você dá também, depois de você falar sobre o estudo, eu quero saber que dica que você dá para o cara que, quando pegar a redação do Enem, olhar para o tema e falar: caraca, não sei nada sobre isso. Não tive oportunidade de ver nada sobre isso. O que eu faço? É contigo, Janaína. Vamos lá. Em se tratando da questão do estudo à distância, eu acho que o pré-requisito maior aí é a disciplina, né? Por quê? Quando você me falou da questão das vantagens, eu pensei logo na questão da autonomia, né? O aluno ele tem uma autonomia. Então, ele tem condições de fazer um planejamento de estudo, ele tem de se colocar metas, as metas sempre serão importantes para quem estuda para qualquer tipo de concurso. Então, um aluno que ele é vestibulando, ele tem de fazer pelo menos uma redação por semana, né? Se ele for fazer um curso que tenha uma relação candidato à vaga bastante significativa, né? Ele tem de fazer até 2 redações. Mas o que eu direi a você, na verdade, acho que eu vou até no contrafluxo, tá? Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: nada melhor do que você conhecer a banca. Então, antes de você produzir qualquer texto, você precisa conhecer aquele que vai corrigir você. Então, o que eu sempre coloco como o primeiro degrau é leitura de redação nota 1000. E nós sabemos que a internet disponibiliza centenas de redações nota 1000. Então, num primeiro momento, né, até mesmo antes dessa questão da disciplina, do planejamento, dessa autonomia toda e das metas, ele tem de ter um conhecimento a respeito daquele que vai avaliá-lo. Esse é um ponto, tá? Aí depois entram essas questões aí da disciplina, da meta, e sempre comparar uma redação com a outra. Então, uma redação vai chegar corrigida, ele terá um espelho mostrando para ele quais foram as competências que, infelizmente, ele não logrou os 200 pontos e o que ele tem de fazer para melhorar aquilo ali. Mas aí ele Portanto, precisa de um a corretor, né? reescritura... Sim, falando já da questão aí do professor corretor, Ele, tá? eu acredito que sem esse auxílio do professor corretor fique bem mais Não tem complicado. jeito. Não tem jeito. Então, já estou É. falando até daquele que se disponibiliza
né, em comprar um pacote de curso de redação online, né, que ele vai ser cobrado. A gente sabe que essas plataformas, elas dão um resultado da turma, elas dão um feedback em relação ao próprio aluno, se teve uma crescente, se ele estagnou, onde ele está estagnado, o que ele pode fazer para melhorar. Então, o espelho da redação, né, corrigida, vai mostrá-lo o ponto X para que haja, de fato, um investimento maior a ponto dele lograr os 1.000 pontos, que é o desejo de todos os candidatos, independente, né, da área que o cara deseja, né? Eu, por exemplo, eu tentei letras, digo aos meus amigos hoje, quando eu falo amigos, não só, né, amigos mesmo, mas até aos meus próprios alunos, que eu não teria condições acho que não teria condição nenhuma de chegar à nota 1.000. Por quê? Saber que eu não tenho só o enfrentamento da redação, né? Eu ainda tenho, quando eu falo você ficou espantada, é porque eu penso logo naquele caderno de questões, né, das objetivas. Então, o cara ele tem que ter um sangue frio absurdo, né? E uma dica que eu sempre dou aos alunos é o texto de motivação. Por quê? Nós bem sabemos que o texto motivacional, ele não está ali à toa, né? Ele está ali para quê? Para que ele possa ser interpretado, para que ele possa ser digerido por aquele leão que está ávido na produção textual, mas muitas vezes ele não sabe nem por onde iniciar. Então, eu digo ao aluno assim, você não sabe, né, por onde? A primeira pergunta a fazer é pegar o tema, né, por exemplo, se diz lá a importância da mulher na sociedade brasileira, eu já tenho 2 tópicos aí. Eu tenho de falar da mulher e o Brasil. Eu não posso fugir disso. Se eu falar só da mulher, vai dar uma fuga parcial ao tema. Então, eu tenho de falar dos dois. E a pergunta que fica, por quê? Que em pleno século, né, 21, né, eu ainda tenho de debater essa questão da importância da mulher na sociedade. E dali vai vir, né, alguma coisa que possa dar um caldo, né, e que dê não só um caldo, mas um caldo bastante rico dele poder chegar, se não a 1.000, pelo menos a uns 860 pontos, que ele, em quase todas as profissões, ele vai ser bem-vindo, né, nos cursos que as universidades oferecem. Então, eu acredito muito nisso, tá? Por quê? Se a banca bota ali um texto motivador, ela já disse para você, entre linhas, qual é a defesa que ela quer que você tome, né? A não ser que ela queira te provocar. Ela coloque uma campanha ou ela coloque uma cena, né, bastante deplorável no que concerne aí direitos humanos, e ela quer de você, né? Mais uma vez a gente toca na questão da cidadania, né? E você, como cidadão, né? Isso não choca você? E por que que choca? Né? Então ela tem essa tendência de ser provocadora. Eu digo até que a banca do Enem ela não é provocadora, ela é provocante. É como se fosse aquela mulher, né, que saiu à noite, não sei se para conquistar de fato, mas para causar, né? Eu tenho essa defesa comigo. Em relação aos temas, a gente tem aí inúmeras possibilidades, né, que são óbvias. Uma delas é a questão do autoconhecimento, né, evitando até alguns problemas maiores, distúrbios mentais, né? É bom a gente colocar essa questão, né? Porque à medida que você se conhece, você tem um equilíbrio emocional. Ah, Janaína, o Enem não tem essa pegada. Concordo plenamente. Isso ficaria mais para uma PUC da vida, né? A PUC tem uma pegada de olhar, né, para o ser humano e indagar a existência dele. Mas eu fico aí com as relações familiares, né? E até mesmo, olha que ponto a gente chegou, né? A gente vai ter de pensar
até que ponto, de fato, houve uma evolução humana. Por quê? Eu me vejo voltando no tempo da minha avó, Sim, né? verdade. Pegando a cadeirinha e tendo o prazer de desfrutar de fato a companhia do lado, né? Então, algumas situações que estavam, né, fora do jogo, elas passaram a ser as regras do jogo, né? Então, a gente fala tanto de tecnologia, então desligue a tecnologia e venha me conhecer. Eu estou aqui, né? Eu estou à sua disposição. Então, acredito que as relações interpessoais, né, possam ser aí o tema da redação. Acredito até mesmo nessa questão da tecnologia, né, derrubando barreiras. Teve já uma universidade que colocou esse tema, uma universidade de São Paulo, né, a questão das fronteiras. Hoje a internet ela quebra essa fronteira, né? Quem diria que eu aqui, em plena Avenida Maracanã, pudesse conversar com você de tão perto, né? Matar uma saudade e, ao mesmo tempo, transmitir conhecimento. Então, a Sim, tecnologia maravilhoso. hoje, ela está, de fato, sendo utilizada dentro de uma produtividade, né? Sim. É uma integração social que a gente até então estava vendo as redes sociais, né? Com vários fóruns, mas fóruns extremamente desrespeitosos, né? Ou melhor, desrespeitosos, com principalmente o aspecto político. E hoje as pessoas estão o quê? Se amando, né? Olha que bonito, olha que coisa poética, ou pelo menos estão se tolerando. Como o Sim. Enem fala muito da questão da tolerância, né? A gente já falou aí da questão da tolerância religiosa, por que não falar da tolerância do ser humano, de um modo geral? Hoje a gente tem que aprender a Sim, se tolerar, né? A se sim. respeitar. Então, aquele voto que o padre dá, né, para nós, no sentido de amar o próximo, nós vamos ter de voltar para isso, né? E quando eu E que falo da bom. questão da tecnologia também, eu penso na situação das vendas, né? Quanto a gente consumiu de coisas fúteis, né? De coisas tão desprezíveis, e agora a gente está buscando essa ferramenta para trazer alimento para dentro de casa, né? A higienização também, né? Sempre foi um ponto fraquíssimo no Brasil, né? A questão da higiene. Quando eu falo higiene, eu falo até da questão do saneamento Sim, básico, sim. né? Então a gente vai estar voltado. A Globo, eu vou falar da Globo de novo, apesar de não gostar, tá? Mas a Globo focou aí a Rocinha, quer dizer, uma comunidade dentro de uma zona que é prestigiada, né? Em que não tem água. A Onde gente já está se com viu 2 minutos isso? só, Jana, só para você Pois se é. programar. Então, eu falo aí da questão da salubridade, tá? Tem esse ponto. A questão da moradia também. A higienização nunca foi tão importante se higienizar. Sim. E um outro tópico que eu ouvi e achei assim fabuloso. Agora sim está para valer. A campanha comunitária do governo que diz, apesar do erro, né, de desvio de norma culta padrão, todos somos, deveria ter ali, todos nós somos, aí ficaria belíssima, todos nós somos iguais. Por causa da máscara, a gente só vê os olhos. E aí, aproveitando uma frase de Machado de Assis, né, ele diz que pode haver qualquer traição, menos a do olhar. E a gente não É. pode se trair através dos olhares, né? Ai, Então, gente. é um descortinar aos nossos olhos, e ainda bem que nós temos um grande representante para isso. Veja bem, em pleno século XIX, o Carinha já falava a respeito disso, né? Dê oportunidade de descortinar os seus olhos, desvende de fato o que está ali, né, ao seu alcance, não seja medíocre. Então, essa questão da mediocridade, ela vai à tona totalmente. E seremos mais críticos, cobraremos mais desse governo, né, que às vezes faz e desfaz, mas, né, erros, né,
são importantes. A gente só não pode manter-se dentro dos erros, porque aí vira uma balela total, né, a nossa existência. Resolvi Janaína, vai encerrar. acabar. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, quero agradecer a você, pedir para o pessoal ir lá no perfil que está em